A paz do Senhor, meninas. Vou ser breve. Vou ficar gravando vídeos de 2 em 2 minutos para não pesar o celular de vocês, tá bom? Então vamos lá. Vamos falar sobre o jejum. Para quem não me conhece, meu nome é Valéria, sou pastora e tenho ajudado aí vocês no ministério, tenho ajudado a Sheilinha para trazer palavras fortes para que vocês fiquem cada dia mais firmes e fortalecidas no Senhor. O que nos faz prevalecer nessa batalha, porque é a pior batalha que nós vivemos, é a batalha espiritual. E na batalha espiritual nós vencemos com oração, com jejum e com a palavra de Deus. Então vamos abrir a palavra do Senhor. Abram suas Bíblias no capítulo 6 de Mateus e no versículo 16, que diz assim, Mateus capítulo 6, versículo 16, eu peguei uma versão bem explicadinha. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas. Eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas você e o Pai que te vê em secreto. E seu Pai que vê em secreto te recompensará. A primeira coisa, quando a gente vai jejuar, claro que se for um grupo na igreja, a gente vai falar. Se for um jejum, né, de um grupo, onde o pastor pede ou sua líder pede. Mas a primeira coisa que você vai fazer quando jejuar é fazer em secreto. Só você e Deus. Você não vai ficar falando para todo mundo. Ah, eu estou em jejum. Ah, eu estou fazendo um jejum. Hoje eu estou de jejum. Hoje eu estou de jejum. Não precisa você fazer. Mesmo que você esteja passando mal, porque às vezes a gente passa mal, mesmo que você esteja sem comer nada, você tem que passar uma maquiagem, pentear o cabelo, escovar os dentes, não vai sair como os hipócritas. Os hipócritas, eles mostravam que davam esmolas, eles davam com essa mão e mostravam com essa. Eles mostravam que estavam jejuando e era tudo de aparência. Por isso que o Senhor sempre compara com os hipócritas. Os hipócritas, os fariseus, eles faziam tudo para cumprir a lei, mas não faziam de coração. E por isso Jesus veio, porque a lei, ela não acabou. A gente ainda vive, né, sob a lei, não debaixo da lei, mas hoje a gente vive pela graça. E o Senhor, Ele quer muito mais que você jejue. Se você fizer um jejum de 2 horas, mas que seja sincero com Ele. Você fuja da aparência do mal. E é só você e Ele, em secreto. Então é a primeira coisa que nós temos que aprender com a palavra de Deus. Então vamos dar continuidade. O que é o jejum? O jejum é a abstinência de alimentos por um determinado tempo. Com que propósito? De intensificar, e não só de comida. Quando eu falo isso, não é só de comida, eu vou explicar isso. Mas você vai intensificar a sua busca, né? Vai intensificar a sua comunhão e ali buscar a presença de Deus e ter intimidade e comunhão com Deus. É deixar os desejos da carne, você vai deixar os desejos da carne e através da palavra de Deus, porque você também tem que ler a palavra de Deus, e através da oração você vai buscar essa comunhão, essa intimidade com Deus. E aí o jejum não é só dieta, não é só ficar com fome, não é só fazer greve de fome, jejum de comida. Muitas vezes tem pessoas que fazem isso, fazem dieta, fazem greve de fome. Não, é você se abster de algo que você gosta, de algo que você fica muito tempo com aquilo ali, é você deixar de fazer aquilo ali por um determinado tempo, para que a sua mente fique pensando mais nas coisas de Deus. Quando a gente fala de jejum, de comida, a gente para de trabalhar um pouco o nosso intestino, e aí a gente deixa de comer, a gente está parando um pouco, e o nosso cérebro ele é mais ativado. E aí, com certeza, você pensa mais nas coisas de Deus e você busca mais, e você vai ter essa comunhão com Deus. Por que a gente deve jejuar?
O jejum, ele vai mudar Deus, pastora Valéria? O jejum, ele vai mudar a opinião de Deus? O jejum vai fazer com que Deus me ame mais? Com que Deus me abençoe mais rápido? Não. Até porque quando a gente faz um jejum, a impressão que dá é que Deus nem está vendo nada e nem está ouvindo. Porque é algo nosso. Quantos jejuns eu fiz e faço? E quantas vezes eu vou encontrar a resposta bem depois? Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Então, não é porque você fez o jejum hoje que você quer receber amanhã e você não vai mudar Deus, tá? O jejum, ele vai te fortalecer, ele vai fazer com que você se aproxime de Deus. E no Antigo Testamento, as pessoas, elas deixavam de se alimentar para interceder pelo povo, pelos outros, né? Para se arrepender, para tomarem decisões. Eles deixavam de comer para isso, eles faziam o jejum e deixavam de se alimentar para esses propósitos no Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, a gente pode ver uma pessoa que deu o exemplo dele, que é Jesus Cristo, que ele fica 40 dias no deserto jejuando e orando, porque ele sabia que ele ia enfrentar uma batalha grande, que era a cruz. Então ele se preparou para enfrentar a Satanás. Então ali Jesus fica 40 dias. A gente não sabe se ele ficou sem beber água também, porque a Bíblia não fala isso. Agora, como fazer esse jejum, né? Porque algumas pessoas tomam medicações, têm pressão alta, têm problema com alguns tipos de ficar sem comer algum tipo de alimento. Como fazer? Deus, ele vê a sua capacidade, a sua intenção. Tá? Ele não olha para o sacrifício, ele mesmo fala, eu não quero sacrifício, eu quero obediência. É claro que o jejum é um tipo de sacrifício, porque a gente ficar sem comer, a gente está se sacrificando. Alguém ficar sem beber Coca-Cola está se sacrificando. Alguém ficar sem comer 3 tipos de alimentos está se sacrificando. Eu, por exemplo, tem 4 anos mais ou menos que a minha pastora Elisângela pediu para nós fazermos um jejum, tirando 3 tipos de alimento. Eu tirei o chocolate, tirei o refrigerante, tirei o café. E consegui ficar 3 meses sem tomar e comer essas coisas que eu amo, que eu amava, né? E aí, orando e lendo a palavra, orando e lendo a palavra, orando e lendo a palavra. Quando voltamos e entregamos esse jejum, eu não voltei mais a beber o refrigerante. Vai fazer 4 anos que eu não bebo mais o refrigerante. Porém, o café foi uma luta, porque eu passava mal com café. Depois é que eu fui descobrir que a minha dor de cabeça era por falta do café. Mas eu fiz assim mesmo, durante 3 meses tomando Dorflex por causa da dor de cabeça. Então, tem que ter um sacrifício também. Mas não é só o sacrifício, é o teu coração. É você se aproximar de Deus em jejum, em oração. É você manter a paz, é você manter a calma. Não adianta você fazer um jejum, vamos dizer, de 3 horas. E nessas 3 horas você ficar gritando com o teu filho, brigando com o teu filho, nervosa, no trânsito, saindo da graça do teu jejum, não está valendo de nada. Eu aprendi muito isso com o pastor João Ribe. Ele falava, minha filha, você vai fazer o jejum, você tem que ter o autocontrole. Você tem que se controlar, você tem que estar na paz. Porque você falar que está em jejum, se aproximar de Deus e está saindo da graça de 1 em 1 minuto, teu jejum não está valendo de nada. Então não é só você deixar de comer, é você orar, é você meditar na palavra. Tem muitas pessoas que fazem o jejum em casa. Eu tenho que sair para trabalhar, você tem que sair para a rua. Então é muito mais difícil. Deus, ele olha muito para a intenção do teu jejum. Ele vê a capacidade, a intenção do seu coração. Existem vários tipos de jejum. Jejum de 3 alimentos, 30 dias. Existe o jejum de você abrir mão de algo que você gosta, de internet, por exemplo, de televisão, de novela. Deixar, né, algo que você gosta muito. Existe o jejum de Daniel, que é só você comer legumes e verduras e água durante 21 dias. Tá? Existe também esses jejuns parciais e existe também o jejum total, que a pessoa fica sem comer nada, que foi no caso de Jesus, foi o caso de Moisés, mas é muito perigoso. Se você não está acostumado, não faça. Eu, por exemplo, agora eu estou decidindo fazer meu jejum na parte da tarde. Eu começo 4 horas da tarde porque eu estou trabalhando muito e eu preciso do meu café da manhã.
porque eu pego peso, eu falo muito, eu pego sol quente, às vezes não bebo água. Então, eu prefiro fazer quando eu tô terminando, de 4 às 5, eu começo, eu oro, e aí volto para minha casa, leio a palavra, oro e fico até o outro dia da manhã novamente. Eu tenho feito assim, de 4, 5 horas até o outro dia, e aí eu consigo ter essa intimidade com Deus. Paulo também jejuava muito, Moisés jejuou, e existia algo diferente, né? Porque Moisés, quando ele jejuou 40 dias, ele estava repleto da glória de Deus. Então é muito importante você saber que no jejum você precisa ter o seu autocontrole. Você precisa ter os frutos do Espírito, domínio próprio, mansidão. Não adianta você fazer jejum e ficar brigando o tempo todo, saindo da graça. Não, se você é uma mulher que você tem esse temperamento, você tem que controlar. É você e Deus. Então, jejum também é muito importante falar, porque ele não é uma barganha ou uma troca com Deus. O jejum é para você crescer, é para você se fortalecer. É como falar em línguas. O falar em línguas edifica você mesmo. O jejum é para você crescer, para você se fortalecer, para você enfrentar uma batalha, para você ir pregar, para você expulsar um demônio. Aí você vai estar mais próxima de Deus. Não é que o jejum vai fazer, não, o jejum vai te dar força, tá? Então, lá em Daniel 10, né, a gente sabe que existe um tempo determinado por Deus para ele responder. E aí, lá em Daniel 10, o Senhor diz que desde o primeiro dia que ele começou a orar e se humilhar, que Deus ouviu a oração de Daniel, que Deus recebeu o propósito. Então, qual é o propósito? É pedir ao Espírito Santo que nos fortaleça para nós fazermos esse tipo de jejum e esse tipo de comunhão, de intimidade que nós temos com Deus. Não é você fazer, eu vou fazer um jejum pelo meu marido. Não, eu vou fazer um jejum pela vida do meu marido, sim, mas eu vou orar para Deus me fortalecer. Não é que você está fazendo jejum por ele, não. Você está fazendo jejum para você enfrentar a batalha com ele. A batalha que você tem que enfrentar. É como a gente fazer um jejum para que Deus venha aniquilar com esse mal do coronavírus. Então nós vamos fazer em conjunto, várias mulheres, para nos fortalecer, para nos dar estratégia, para que a gente ore mais e para que esse mal seja combatido. É com oração e com jejum. O jejum é para nos fortalecer, para nos aproximar de Deus. Lembre-se que o teu cérebro ele fica mais ativo. Você pensa mais nas coisas de Deus. Você medita mais na palavra. Você ora mais, você se autoavalia, você se autocontrola. É aquele momento que você tem que estar controlado, não é você brigar, é você gritar, bater boca, xingar. Eu costumo, antes de começar o meu jejum, pedir perdão a Deus pelos meus pecados e pedir ao Espírito Santo que me ajude. E aí nós começamos o jejum. Então, é isso, meninas. Espero que tenha acrescentado para vocês. Espero que vocês coloquem em prática, porque essa é uma grande chave para você se fortalecer na graça, no conhecimento, com jejum, oração, súplicas, clamores. E lembre-se, é para você, tá? Fiquem na paz e que Deus abençoe.